Olá, estamos de volta com o podcast Mega Cana. A Mega Cana Tech Show Brasil está na sua 16ª edição e chega com uma programação riquíssima e muita informação, network e palestras importantíssimas para o setor sucroenergético. Eu começo hoje entrevistando o colunista do Estadão, Oliver Stunk, e junto comigo, Mário Campos, presidente da Ciamig Bioenergia. Vamos trazer para vocês as informações sobre o setor macroeconômico para o agronegócio. Oliver, é um prazer ter você aqui com a gente na Mega Cana na 16ª edição. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui. Foi movimentada a palestra? Sim, interessante. Eu sempre digo, eu aprendo mais depois nos diálogos também, ouvindo dos produtores, que trazem suas perspectivas. Então, para mim é um dia de muito aprendizado. Então, um grande prazer participar dos debates aqui. Que bom, um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Tenho certeza. Mário, estamos aí na 16ª edição, animado com a programação tão boa? Com certeza, muito animado, e a gente teve a oportunidade agora de assistir, de ouvir, o Oliver, uma palestra muito interessante, falando desse contexto geopolítico que a gente está vivendo e quais seriam as tendências e as consequências para o agro no Brasil. Oliver, o tema da sua palestra foi os grandes desafios da economia no agro e no mundo. Conta um pouquinho para a gente o que você passou, como que você está vendo o atual momento econômico, em termos globais, para o agronegócio. Em geral, a economia global está passando por um processo de ajuste e transformação, se adaptando a maiores tensões geopolíticas. Passamos depois de décadas de abertura, da construção de cadeias de suprimento ultra complexas, de muita eficiência, agora para um cenário de maior tensão, de um desvio comercial significativo em várias áreas consideradas estratégicas por países. Isso tem impactado a relação entre a China e os Estados Unidos, mas também impactará de forma mais ampla as principais dinâmicas da economia global, que não será uma economia desglobalizada, mas certamente uma economia na qual a relação política importa também na hora de construir laços econômicos. E isso acho que pode ser uma grande oportunidade para a América Latina e o agro, que pode se projetar como um parceiro fundamental para países e empresas que querem diversificar seu portfólio, que querem se proteger contra essas tensões geopolíticas, porque a América do Sul, a América Latina em geral, está numa situação privilegiada por não ter risco geopolítico. Então, o que eu ouço muito de investidores chineses, americanos, europeus, eles querem se afastar de regiões de alta tensão. Então, muitas vezes um fundo, por exemplo, quer reduzir sua exposição ao leste europeu em função de um conflito lá e busca oportunidades na América do Sul justamente porque quer ter uma melhor proteção contra essas tensões que estamos percebendo. Quando você fala as tensões, a gente pode dizer especificamente da guerra que está acontecendo ali na região, em Israel, aquele entorno, e também Rússia com Ucrânia. Você acha que isso talvez tenha sido o start para essas tensões que afetam a economia global? Eu acho que esses dois conflitos são, de certa forma, sintomas de uma ordem global que é mais propícia a conflitos, porque tínhamos, desde o início dos anos 90 até meados da década passada, um sistema unipolar de uma grande potência com a total ausência de risco maior de confronto, porque não havia outras grandes potências. Agora, um sistema multipolar de várias potências, a probabilidade de conflitos assim aumenta. Então, em geral, a minha expectativa é que a ocorrência de conflitos assim deve aumentar, sobretudo em volta da China, em volta da Rússia, Oriente Médio, leste europeu, são as regiões mais afetadas. Índia também, por exemplo, a tensão entre Índia e China, e os Estados Unidos, apesar de continuar sendo uma economia muito relevante, com muito dinamismo, tem menos influência para poder gerenciar
essas tensões. Então, o Brasil, o agro, precisa se preparar para um cenário de choques geopolíticos mais frequentes, com impacto econômico tangível a nível mundial. Você citou a Índia. Mário, a Índia é extremamente importante no mercado de açúcar, né? Porque acaba sendo um concorrente também na questão da produção com o Brasil. Como que você vê essa análise que o Oliver fez? Como que você acha que é o caminho, né, para o mercado sucroenergético trabalhar, como ele falou, buscando essas alternativas para o nosso setor especificamente? Sem dúvida. No segmento, né, sucroenergético, bioenergético, o açúcar tem uma importância muito grande, porque o Brasil é o maior produtor, o maior exportador desse produto. E o nosso maior mercado é a Ásia, mas também é na Ásia onde estão os nossos maiores concorrentes, né? Um caso especificamente a Tailândia, a Índia, a gente pode descer um pouquinho mais ali, você tem a Austrália, que são países que estão no mercado internacional de açúcar. E esse produto é um produto muito importante para o nosso segmento, é o nosso principal, e a exportação desse produto ela é muito interessante para nós, pelo todo o contexto histórico, pelo contexto de financiamento que esse segmento tem, vem em base no açúcar. Agora, também não podemos esquecer do etanol, né, que também é um produto extremamente relevante para nós. Então, os temas geopolíticos têm impactado o negócio do setor cada vez mais. Eu vou citar aqui 2 exemplos e até emendando uma pergunta aqui para o Oliver. Primeiro, a questão, por exemplo, do açúcar. A gente viu nos últimos anos modificações em estruturas de importação. A gente estava comentando, por exemplo, a Rússia, que já foi o maior comprador de açúcar do mundo, hoje não compra mais açúcar porque teve uma política de produção local, né? E quando a gente observa os outros países, apesar do volume de exportação, a gente vê que se a geopolítica está impactando, né, as formulações de políticas públicas, as interações internas, podemos ter em algum momento estruturas que levem a uma produção local cada vez maior, né? O Brasil hoje tem uma relevância tão grande no mercado de açúcar mundial, nós temos mais de 65% do share mundial, né, de exportação, ou seja, é muito relevante, né? Isso pode levar a modificações dentro dessa estrutura e trazendo ainda mais os concorrentes na produção. Mas no etanol que está o ponto mais interessante, porque o etanol ele convive com essa interação com o mundo do petróleo, né? E agora também com o mundo dos veículos elétricos. Então, o mundo do petróleo ele já tem um impacto já consolidado dessas tensões geopolíticas, principalmente no Oriente Médio e na própria Rússia também, que hoje já é um grande ofertante dos produtos energéticos aí para o mundo. E no caso dos veículos elétricos, a gente tem uma modificação muito grande, porque se tivermos aqui no Brasil, por exemplo, um veículo elétrico puro, a bateria, você não tem um consumo ali de combustíveis líquidos, onde o etanol de fato faz um trabalho muito grande na área de descarbonização ao substituir a gasolina, né? E nesse mundo, né, dessas tensões geopolíticas, a gente tem visto, por exemplo, países pensando a sua reindustrialização, políticas de industrialização, onde olham para os seus concorrentes que nos últimos anos acabaram dominando uma parte dessa tecnologia dos elétricos, especificamente a China, né? O Oliver mesmo na apresentação ele comentou que a BYD já é a empresa que mais vende veículos elétricos no mundo, ultrapassando a Tesla, que de fato assim, iniciou esse processo, né, dos Estados Unidos. E a gente já vê o mundo mais desenvolvido, tá, que tem essa preocupação ambiental, promovendo políticas industriais para produzir esses produtos internamente, mas o primeiro ato é fechar a porta para os chineses entrar, né? E a gente tem visto que os chineses têm olhado muito os países, digamos, mais periféricos, né, como o Brasil, com uma possibilidade de exportar esse produto para cá. Então, a gente tem um impacto muito forte dessas questões, dessas tensões geopolíticas, seja no mercado de açúcar, seja no mercado de etanol. E isso acaba impactando as tendências, o que a gente tem visto para frente, né? Por enquanto, a gente está num momento interessante, bom, porque o produto nosso, o etanol, é um produto que promove uma descarbonização, que hoje é um dos itens mais importantes, mas nós temos visto a geopolítica talvez
entrando como item de tendência um pouco assim, ganhando importância nesses países, o que pode influenciar esses mercados no futuro. Então, Olívia, essa é a pergunta: como é que você vê nesse ambiente, nesse mundo dessa tendência do veículo elétrico, como é que isso pode impactar essa relação do Brasil, que o Brasil foi sempre neutro nesse processo? A gente vê a Ásia, vê a China como nosso principal parceiro comercial, ao mesmo tempo esse principal parceiro comercial, ele precisa trazer ou levar para esses países, né, dessa parceria, os produtos que eles não estão conseguindo colocar no mundo mais desenvolvido. Não, o carro elétrico certamente é um caso interessantíssimo, porque para as grandes marcas de carros americanos e europeus, o mercado chinês tem sido fundamental nas últimas décadas. Então, as principais marcas europeias, a Volkswagen, BMW, tinham até recentemente a China como seu principal mercado. E têm sido os grandes defensores dessa política de abertura comercial, de aproximação política, acreditando que trazer a China por perto produziria um mundo sem conflito, um mundo sem fronteiras para o comércio. Agora, a reação chinesa tem sido outra, obviamente. A China tem suas próprias ambições, que é também exportar carros. E eu, ao longo da última década, achei muito interessante dialogar com colegas chineses que, aos poucos, venderam seus carros europeus para comprar marcas locais, até com ato de patriotismo, assim, dizendo: não, eu prefiro agora um BYD elétrico, eu não quero mais meu BMW. Eu achei muito interessante isso. E com um sinal dessa ambição também, né, de querer ter um papel-chave, não só como um grande mercado, mas de ter as empresas que dominam o mercado mundial. E a Alemanha, que sempre tem sido um grande defensor do livre comércio, basicamente disse: olha, a gente por enquanto não consegue competir com carros elétricos vindo da China, então queremos nos proteger, os Estados Unidos igual, porque ficaram um pouco atrás, né? Eu acho que a China teve aí um pensamento estratégico um pouco mais à frente, apostou muito nos carros elétricos, e em função disso tem essas grandes marcas com as quais, pelo menos as europeias, não conseguem competir. Então, sim, a tendência de um mercado mais protegido, com maiores barreiras, e o Brasil precisa certamente, e eu acho que ainda não definiu de que forma se situa nesse mercado, onde há uma cortina digital de ferro. Mesmo vamos ver celulares, todo tipo de produto eletrônico mais sofisticado, haverá essa divisão. Então acho que a questão sobre como o Brasil se coloca no âmbito dos carros, ela será importante para muitas futuras decisões a serem tomadas no futuro. A China tem a ambição de também dominar o mercado de aviação, por exemplo. Ela vai desafiar a Boeing, a Airbus, a Embraer em algum momento. Então, até agora, me parece que essa estratégia de equidistância tem sido a mais sensata. O Brasil quer se beneficiar dos dois lados, mas ao mesmo tempo tivemos recentemente em outros setores uma postura brasileira protecionista em relação à China, em função da grande quantidade de aço, por exemplo, de painéis solares, vindo da China, que estão chegando no mercado mundial. Você citando aí a questão do carro elétrico, eu me lembrei de uma discussão que eu vi inclusive nos jornais por esses dias, justamente essa questão do nosso know-how que nós temos no etanol e a questão da célula de combustão nos carros elétricos. Como que está essa discussão? Porque eu acho que isso é uma vantagem, porque na matéria, inclusive, que eu vi, se vocês me desculpem, eu não vou lembrar aqui onde que foi muito rápido, eles estavam discutindo que já algumas pessoas que já tinham adotado veículos elétricos já não estavam querendo mais, justamente porque percurso, dificuldade para fazer o carregamento, elencaram várias questões, que preferiam, se tivessem a opção de ter o com combustão. Né? E o Brasil está na frente nessa discussão. O carro elétrico, ele nasce com uma opção de descarbonização, tá? Mas a gente está trazendo para a política pública brasileira um debate muito interessante, porque não importa
assim, a gente não pode ter somente o veículo elétrico, a bateria, pensar ele num sistema isolado. A gente precisa entender como essa energia que chega nele é produzido, como que os minerais, as peças, tudo que tem ali no carro elétrico foi produzido, e pensar também no seu descarte. Inteira. Entendi. A gente trouxe para a política pública brasileira um conceito muito interessante de emissão, que é de ciclo de vida, a gente chama de berço ao túmulo. E isso já está internalizado no Brasil, e junto nesse contexto geopolítico da indústria nacional, isso tem motivado debates importantes. Nós não somos contra nenhum tipo de empresa chinesa. A questão aqui no Brasil que se coloca, que é muito importante para nós, um país de dimensão continental, que precisa gerar emprego e renda para os nossos brasileiros, é a questão de produção local. Esse é o grande ponto. E aí nasce uma outra possibilidade, que o Brasil acabou de aprovar, um marco do hidrogênio, né? Um marco legal do hidrogênio, que seria talvez um objetivo maior da gente chegar lá no futuro. Não é fácil, não vai ser fácil, que é tentar produzir nessa cadeia do hidrogênio, que tem um potencial muito grande do Brasil pela nossa vocação de energia limpa, ofertar produtos relacionados ao hidrogênio, seja fertilizantes verdes, toda a área como ofertante mesmo de energia para o mundo. E a gente sabe que as cadeias agroindustriais, ela tem um potencial muito grande nessa área, né? Porque voltando para o nosso contexto, a nossa maior vocação é a vocação do agro. E a vocação dentro do contexto industrial é a agroindustrialização, né? Então, comentou, né, sobre a questão da aviação. O Brasil pode ser um grande ofertante de insumos para a produção de combustível de aviação sustentável, mas também podemos ofertar o combustível de aviação sustentável. Isso vai depender da nossa capacidade de atrair esse investimento para cá. E isso está tudo ligado e linkado nas cadeias do agro. Da mesma forma, o hidrogênio. Muito se fala, né, da eletrólise com energia solar, energia eólica, mas pensando no etanol, pensando no biometano que a gente produz também dentro da cadeia do etanol, a gente também tem várias moléculas de hidrogênio dentro dessa estrutura que também poderão ser possíveis, né, no futuro da gente produzir hidrogênio a partir dessas estruturas. Então isso está tudo no marco legal, né? Então, ou seja, a gente tem conversado, dialogado muito forte, né, para a promoção de política pública, que é o que os países lá fora fazem de forma muito, muito bem, seja nos Estados Unidos, que também é uma democracia como a nossa, seja na China, que já é um outro tipo de regime, onde talvez as coisas sejam um pouco mais planejadas, tem uma facilidade maior de ser planejada, tá? Mas a gente tem caminhado também junto. A questão é como que a gente possa chegar lá e de fato ter o Brasil concorrendo com esse tipo de estrutura, porque o Brasil tem uma capacidade de financiamento, capacidade de promover pesquisa em tecnologia muito menor do que esses dois grandes países que hoje se bicam e brigam nesse contexto geopolítico. Trazendo agora para o Brasil, Oliver, como que você vê as políticas econômicas do atual governo? Como você acha que isso está impactando para a sociedade, de modo geral, não só para o agro, mas para todos os outros setores produtivos? O governo, em geral, é sempre bom lembrar que qualquer governo brasileiro é um governo minoritário que, inicialmente, qualquer presidente eleito precisa passar por um trabalho de formar uma coalizão que muitas vezes não compactua com a visão programática que o presidente utilizou na hora de ser eleito. Isso muitas vezes dificulta o ato de governar, mas muitas vezes também evita posturas radicalizadas por parte do governo, que está amarrado, tendo que construir constantemente novos consensos para poder governar. O Brasil também, uma ressalva importante de se fazer, um país muito exposto ao cenário global, que hoje está ainda passando pela
recuperação pós-pandemia e um cenário de inflação elevada ao redor do mundo em função dos grandes gastos públicos que foram feitos em resposta ao choque econômico da pandemia. Então, um cenário ainda de muita incerteza até que ponto bancos centrais vão conseguir controlar de fato a inflação. Os sinais agora mais recentes nos Estados Unidos, eu diria que estão até positivos. Há um consenso crescente de que aos poucos o Fed vai poder reduzir os juros. De repente deveria ter já abaixado os juros antes. Isso é bom para mercados emergentes, porque com juros muito elevados nos Estados Unidos, muitos investidores colocam seus investimentos num espaço muito seguro, que é a economia americana. Agora, em função do cenário político americano, há uma certa incerteza também sobre qual será a política comercial. Aquilo terá um grande impacto sobre o Brasil também. Mas, em geral, acho que existe uma oportunidade imensa do país se colocar como destino de investimentos, como parceiro importante das principais potências. Eu acho que o governo poderia fazer um pouco mais. Tem uma tendência, um tema grande atualmente na América Latina, é o nearshoring e friendshoring, né? Que é um conceito americano de reduzir um pouco o comércio com países com os quais há uma relação antagônica no ponto de vista geopolítico. Então reduzir um pouco a relação comercial com a China e outros rivais e priorizar países amigos de maior proximidade geográfica. Eu ouço esse termo muito pouco atualmente por representantes do governo brasileiro. Eu acho que isso tinha que ser uma prioridade, sobretudo na hora de lidar com os Estados Unidos, para dizer, olha, nós estamos aqui à disposição. O governo americano também não tem feito o suficiente, eu acho, para incentivar empresas americanas a investirem aqui na região. Mas eu diria que aquilo representa uma oportunidade que nem sempre o governo tem feito o que poderia, talvez, para se aproveitar dessa situação. E, além disso, infelizmente, não foi possível ratificar o acordo comercial. Eu digo infelizmente porque teria sido uma grande oportunidade para o Brasil, o acordo comercial com o Mercosul, devido, acima de tudo, à resistência europeia. Agora, se for possível avançar nesse sentido, eu acho que isso pode ser um passo relevante pela frente. E, além disso, temos uma boa notícia de uma reforma tributária que, a médio prazo, sim, eu acho que pode produzir boas notícias, pode tornar o Brasil mais atraente para o investidor. Lembrando que a questão tributária sempre tem sido um ponto negativo para investidores em função da complexidade da legislação nesse âmbito no Brasil. Gostaria que você fizesse uma avaliação sobre o posicionamento do nosso Banco Central sobre o Campos Neto. Você acha que as políticas adotadas pelo Banco Central, elas têm sido condizentes com a realidade econômica do país, com a globalização da economia? Como que você vê a atuação dele? Bom, para mim, pessoalmente, o Banco Central, não só no Brasil, mas na América Latina em geral, com exceção de alguns poucos países, como a Venezuela, os bancos centrais têm sido fundamentais na América Latina, inclusive estavam um pouco à frente de bancos centrais na Europa e nos Estados Unidos para controlar a inflação. Então isso tem sido fundamental. É um tema sempre polêmico, né? Que há sempre uma tensão entre o governo e o presidente do Banco Central. Eu pessoalmente acho fundamental ter essa divisão, porque sempre há uma tentação por parte do governo federal de querer mexer nesse assunto, e então o Banco Central, eu acho que é bom que tenha autonomia, justamente para evitar qualquer abuso que a curto prazo pode gerar algumas vantagens, mas a médio prazo gerar um custo enorme. Então, para mim, aquilo tem sido importante, não só aqui no Brasil, mas em outros países da região também. Os bancos centrais enfrentaram um desafio enorme, porque o cenário pandemia produziu um cenário sem precedentes, e não foi fácil lidar com isso. Eu acho que também não foi fácil elevar os juros a um ponto que estrangulam qualquer
perspectiva de recuperação. E sem retomar, ainda nós tivemos a guerra da Ucrânia, né? Pois Ou é. seja, a gente estava naquela recuperação, aí tivemos uma guerra, agora nós temos outra, né? Criou todos esses dois conflitos que nós falamos logo no início do nosso podcast. Ou seja, eles estão realmente desempenhando um papel importantíssimo, né? A gente... Sim, e eu acho que no ano passado houve muita dúvida se o presidente da República e o presidente do Banco Central iam terminar seus respectivos mandatos. Por enquanto, os dois continuam, então é normal que governos critiquem os bancos centrais. Eu acho que meio que faz parte também. Sempre os governos precisam achar algum culpado pela situação. Aí o presidente do Banco Central é um alvo comum, né? Mas por enquanto acho que essa relação tem, ou seja, o fato do presidente do Banco Central ainda estar no cargo, nesse sentido é um bom sinal, e espero que essa autonomia se institucionalize cada vez mais para limitar qualquer espaço que governos gostariam, inclusive no futuro, gostariam de usar para influenciar essa política de juros. Mas isso é uma opinião minha, e tem pessoas com outras visões sobre esse assunto que obviamente sempre evoca muita paixão. Uma questão ainda sobre o governo, meta fiscal, você acha que eles vão conseguir manter orçamento, essas coisas? Porque a impressão que eu tenho, e essa é a minha opinião, nós temos um governo um pouco gastador, né? Isso eu acho que preocupa, porque para o dia a dia do brasileiro, eu não sei se é a sensação de vocês, mas eu tenho, a gente sente que as coisas tudo tão caras. Você vai no supermercado, tá um preço, você vai na outra semana, tá mais. Então eu acho que a sensação do brasileiro é que é um governo gastador nesse sentido, que lógico tem políticas públicas, sociais importantes, tem feito várias coisas, mas as pessoas parecem que não estão confiando ainda. É uma impressão que passa, a realidade é outra. Como que você vê esse sentimento do povo brasileiro preocupado com essa situação? Sim, eu queria obviamente também ouvir a sua opinião. Para mim tem uma coisa um pouco esquizofrênica. Por um lado, o governo tem dado uma sinalização de que gostaria de lidar de maneira responsável com esse assunto, e aí do nada vem comentários muitas vezes de improviso que assustam muito, né? Que produzem uma preocupação e geram uma sensação de que de repente as coisas são menos previsíveis do que parece. Então também essa tensão entre presidente e ministro das Finanças é comum, né? O ministro da Fazenda é a pessoa que menos amigos tem, né, em Brasília, né? É o cara chato que precisa e tem que ser. Lidar, tem que ser. E a preocupação obviamente sempre até que ponto o presidente mantém o seu apoio para um ministro da Fazenda que nos tempos atuais tem muitos inimigos, né, nos ministérios, etc. O PT tem um lado que discorda com essa política do Haddad, então ele recebe muito fogo amigo, não sei se é fogo amigo ou de inimigo, né? Então me parece que o governo federal está equilibrando atualmente um pouco sua postura entre um lado do partido que possui uma visão heterodoxa, é pouco responsável no âmbito fiscal, e outros outros grupos que sustentam o governo federal e que dizem, olha, é preciso ter uma postura responsável. E a grande pergunta sempre é de que lado vai ficar o presidente. A tendência isso é a minha principal preocupação, a gente agora com uma recessão nos Estados Unidos, né, ainda não se confirmou, mas há alguns sinais pré-recessão, e um crescimento mais baixo no Brasil, e o desejo do presidente buscar reeleição, etc., aí a tentação de optar por uma estratégia menos responsável do ponto de vista fiscal obviamente aumenta. E aí, na hora H, eu, enfim, não teria tanta confiança assim até que ponto o presidente vai apoiar o seu ministro da Fazenda nesse quesito, sobretudo se a gente olha para um futuro em que possivelmente um presidente do Banco Central já não estará mais, vamos dizer, do lado do governo, do atual governo, do que o Campos Neto atualmente. Preocupado. Como que você avalia isso, Mário? Um ponto importante como empreendedor, a gente tem diversas preocupações, mas quando a gente olha essa questão
o grande problema nosso são as grandes variações. Tá? Então, quando a gente faz uma análise do Brasil, a gente tem um país com uma taxa de juros elevadíssima, nós temos uma taxa de câmbio que recentemente sofre uma volatilidade muito grande, tá? E nós temos hoje um mercado de trabalho complexo. Então, um mercado de trabalho onde a gente conversa com vários empreendedores, todos hoje têm vagas abertas e não conseguem cumprir o seu quadro de colaboradores. E na nossa visão, o governo tem sempre um papel de amortizar esses choques. O Covid foi um choque, as guerras foram um choque. Agora, quando o governo é o promotor do choque, aí a gente fica mais preocupado, tá? E aí a gente observa essa questão fiscal com muita preocupação. Por quê? A gente tem como resolver. Você tem como resolver pelo lado da redução do gasto, ou você pode resolver pelo aumento da tributação, né? E hoje o país não tem a menor condição de aumentar a sua tributação. A sociedade não aguenta mais pagar mais tributos. Então vimos recentemente tentativas de se fazer, né, pelo lado do aumento da tributação, e a gente viu uma reação muito forte do Congresso, tá? Por exemplo, ao devolver uma medida provisória, ou parte dessa medida provisória que tinha o objetivo de aumentar essa arrecadação. Então, a gente tem essa preocupação, né, trazendo para a vida do empreendedor e sim do seu dia a dia, né? Então, variação cambial impacta no agro, por exemplo, no preço dos insumos, né, que estão muito ligados à questão internacional. Obviamente, o agro, por ser exportador, tem um hedge natural desse processo, então isso nos auxilia, mas a taxa de juros elevada, né, ela nos prejudica nos investimentos, né? Então, hoje já vimos, né, muitos empreendedores postergar investimentos em função da alta taxa de juros que a gente há alguns anos já trabalha no mercado, né? No início do Covid a gente viu ali taxas bastante reduzidas, até como ação do governo brasileiro para reduzir o impacto daquele choque, mas hoje a gente vê num cenário muito complexo, né? Ao mesmo tempo, a economia continua crescendo, o mercado de trabalho muito restrito, no sentido que a gente praticamente está em pleno emprego. A gente sabe que nós temos programas sociais que até afugentam essas pessoas do mercado de trabalho. Elas teriam total condição de entrar no mercado de trabalho, mas o fato da possibilidade de perder o benefício social faz com que elas não entrem, né? Então a gente perde uma parcela dessa mão de obra, fora movimentos migratórios, né, que a gente acabou vendo aí, brasileiros indo para os Estados Unidos, né, a gente vê diariamente esse tipo de processo. E por outro lado também a gente tem visto imigrantes de fora vindo para cá, né, para ocupar um pouco, venezuelanos, pessoas, né, da América Central, vendo a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil. Então, assim, são pontos importantes. E no fundo, o governo deveria ser um amortecedor desses processos de choque. A nossa preocupação é quando ele é o indutor do choque, né? Então, assim, a gente sabe que essa relação política ela é complexa, ao mesmo tempo, quando você fala de redução de despesa, você vai atingir interesses do próprio Congresso Nacional, que não aceita o aumento de tributação para aumento da arrecadação. Então é uma conta de equilíbrio muito complexa, né? Mas ela tem que ter um seu direcionamento, o que eu acho que é o mais importante, que eu acho que o mercado hoje cobra mais. Olha, hoje não é possível ter esse equilíbrio, mas quando vai ser? Quando podemos chegar nisso? Se não é possível pelo lado da demanda, vai ter que ser do lado da despesa, né? Então vamos caminhar nesse processo. E na vida real aqui como empreendedor a gente sofre porque isso faz com que o câmbio varie, a taxa de juros fique alta ainda por um tempo, a inflação tem projeção de aumento, isso também impacta na nossa vida real aqui, né, como empreendedor. Então são todos pontos importantes. Você citou uma questão extremamente importante e eu presenciei isso muito na rotina, no meu dia a dia, sobre a questão da mão de obra.
que está faltando no mercado, um empresário conhecido também em Uberaba, que é próximo aqui, ele falando sobre essa questão da falta de mão de obra. E a realidade que você comentou dos programas sociais é tão verdadeira que ele estava ofertando cursos profissionalizantes de alto nível mesmo, para a pessoa pegar ali e sair com uma boa formação para entrar na empresa com emprego garantido. Mas assinava carteira e era direcionado, olha para você ver, para mulheres, para mães, né? Mulheres inclusive vítimas de violência, etc. De 15 vagas que ele ofertou, ele conseguiu 3 pessoas. Porque as outras que fizeram as inscrições, que foram até mais de vagas do que ele tinha, elas não quiseram, porque elas recebem o benefício social do governo e elas entenderam que se elas assinassem a carteira, elas perderiam. Inclusive... Olha o tanto que isso impacta, parece que não, mas... E não estamos falando aqui, é importante dizer que nós não estamos falando aqui que essas pessoas não precisam. Elas precisam, mas a gente precisa trabalhar melhor as diretrizes disso, porque isso está afetando o mercado de trabalho. Inclusive, a gente tem trabalhado também a nível de política pública, né, de conversa com os congressistas, com o próprio executivo, no sentido da gente criar alternativas para que as pessoas possam ingressar no mercado de trabalho e temporariamente sair do benefício social, mas com a garantia que lá na frente ele possa voltar. Se for preciso. Se for necessário. Pode ser que não precise. Exatamente. Então, assim, são problemas reais, né, que a gente tem, que a gente está vivendo e isso vai minando a capacidade produtiva do Brasil, vai aumentando o custo de produzir. Agora, quando a gente olha para frente, né, você citou a questão da reforma tributária, a gente vê a reforma com muito bons olhos, porque nas nossas cadeias mais longas, as próprias cadeias agroindustriais são também longas, não é igual a indústria automobilística que tem um outro nível de tecnologia. Hoje no Brasil fica muito resíduo tributário na cadeia. Então a gente fala, o Brasil não exporta tributo. É mentira, exporta, porque eu não consigo apropriar os créditos, né? Então, ou seja, a reforma promete não gerar ou não deixar com que esses resíduos tributários fiquem nas cadeias. Então isso já é um ponto extremamente positivo. E número 2, não onerar os investimentos, porque hoje eu compro uma máquina nova, aquela máquina tem o seu tributo, e aquele tributo eu só consigo recuperar num prazo muito longo, 4 anos, isso se não for questionado, né? Então o fato de eu conseguir recuperar aquele tributo de forma imediata vai desonerar os investimentos. Então, por um lado, eu vou aumentar a minha capacidade produtiva, porque eu vou poder investir com menos recurso, por outro, eu não vou ter esses resíduos tributários. Então a reforma é uma excelente ideia para o contexto industrial e agroindustrial do Brasil, né? E foi essa mensagem que a gente, como líder setorial, a gente trouxe para os nossos representados, né? No sentido de, olha, vamos esquecer um pouquinho o debate político e vamos debater como que a gente pode transformar a reforma tributária em algo positivo para o setor. E a gente conseguiu hoje, a gente está conseguindo, né, numa regulamentação, com que o mundo agro, o mundo da agroindústria fique muito bem posicionado. Eu acho que realmente estamos precisando descer do palanque e olhar para as coisas mais sérias, porque não é o extremismo que vai resolver nossos problemas, não é verdade, Oliver? Eu queria até comentar, tivemos, por exemplo, antes de várias reuniões do Banco Central, comentários do presidente que acabam, como o Mário acaba de dizer, né, produzem choques até um pouco desnecessários e, de certa forma, essas ameaças veladas, etc., até meio que obrigaram o Banco Central de manter a taxa como ela está, porque reagindo, ou seja, dizendo o que o presidente pede, não tem como fazer, né? Porque daí você produz uma sensação, uma imagem de Banco Central que faz o que o presidente quer. Eu acho que muitas vezes os governantes eles sentem talvez uma necessidade de manter uma base mobilizada, mas aquilo tem um custo real.
E essa, né, você falou, essa política de palanque, de mobilizar as redes sociais, etc., virou assim uma coisa tão comum, mas que acaba tendo um custo, porque o investidor acompanha, e nem sempre dá para dizer, o presidente só está falando isso para animar a base. Às vezes ele pode... Que mexe com o mercado. Exato, né? Ou seja, tem reação. Isso tem sido uma questão. Eu acho que aí é importante o mercado sentir um certo compromisso para sentir que existe um horizonte claro para facilitar o planejamento. Aí concordo que alguns países, como a China, têm uma certa vantagem, mas ao mesmo tempo definindo mais ou menos quais são as prioridades, até em sistemas democráticos é possível sim articular uma visão, e aí eu acho que o atual governo não deixa tão claro qual é a visão para daqui a 3 anos, quais são as metas, as principais até o fim do mandato. Isso às vezes se perde um pouco nessas batalhas e brigas políticas do dia a dia, e eu acho que o Brasil poderia se beneficiar muito disso, inclusive na hora de se projetar para investidores de fora. Porque é um país maravilhoso, muito rico, né? Tem um povo que é trabalhador, a gente brinca, fala assim, nossa, muito tranquilo, mas é um povo trabalhador e que está sentindo, né, essa disputa política, essa polarização, enquanto as coisas no dia a dia elas estão correndo, gente precisando de mão de obra, investimento recuando, né? Isso que trazem riqueza para o país, né? Lamentável. Mário, gostaria que você fizesse suas considerações finais, que nosso tempinho aqui está acabando, e logo depois você, Oliver. Primeiro eu gostaria de agradecer o Oliver pela a palestra que ele deu, né, ao nosso público aqui na Mega Cana, por esse bate-papo. Como ele comentou no início, né, a gente mais aprende, né, do que né, desses debates. É muito importante essa interação para nós. E a gente tem um público muito diversificado, né? Então, produtores rurais e pessoas da nossa indústria com diversas origens, e de fato assim, até multissetorial, né? Então nós temos presença de multinacionais junto com empresas nacionais, produtores grandes, médios e pequenos, pessoas que um dia estavam como colaborador de uma empresa e hoje já tem o seu negócio. No mundo agro a gente tem a tecnologia, tem muitos empreendedores aqui, startups, né? Ou seja, tem muita coisa acontecendo, né? Então quando a gente coloca todo mundo junto, né, para poder conversar e ter a oportunidade de escutar, ouvir e assistir uma apresentação como a do Oliver, é muito importante para complementar nesse conhecimento diário que a gente tem nesse mundo da bioenergia. Não, foi um grande prazer estar aqui, participar da discussão. E como eu disse na apresentação, a tendência é muito clara, né? O peso do agro na economia brasileira vai crescer. A gente não tem fora do agro o mesmo dinamismo. Eu sinto aqui a mesma energia que eu sinto em alguns países da Ásia que crescem a 10% ao ano. No Vietnã, na Índia, tem algo ali que é diferente de um país que cresce a 2%. Né? Que é uma sociedade que está em transformação em função desse dinamismo. E o agro está nessa situação também. Isso são momentos muito desafiadores, mas também cheios de oportunidades. E causam todo tipo de reajustes na economia nacional. O agro está ajustando também a sua relação com o governo federal, precisa de uma forte presença global, e eu acho que quanto mais pode haver essa interação, melhor, porque não é só na China ou na Europa que as pessoas ainda não conhecem tão bem o agro, mas é em São Paulo, em várias cidades onde ainda existe aí muito desconhecimento. Então, quanto mais é possível promover esses diálogos, melhor. E quanto mais o agro também possa articular narrativas, estratégias de comunicação a nível global, melhor. E, inclusive, na hora de integrar esses interesses na diplomacia brasileira.
que precisa sempre considerar os interesses e demandas de vários grupos que às vezes têm posicionamentos divergentes, né? Então eu acho que é um momento de muita oportunidade, muito de dinamismo, e espero poder continuar participando dessas discussões aqui. Eu te agradeço pela sua palestra, agradeço pelo nosso bate-papo. Realmente a gente precisa comunicar melhor o agro, porque é nosso maior negócio, né? É a referência no mundo, o agronegócio brasileiro. Nós tivemos na edição passada um painel sobre comunicação no agro. Tivemos também no anterior, se não estou enganada, a Camila Teles, e a gente vem falando sobre comunicação no agro. A escolha dos palestrantes realmente são para atender, trazer novidades, trazer informações, nos auxiliar nas escolhas desse caminho. Então, eu agradeço muito sua presença aqui na Megacana, na nossa 16ª edição. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Nós terminamos por aqui o nosso podcast Megacana. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.